Olá, ouvintes, sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do programa Talento em Foco. Programa que tem como objetivo trazer dicas para conquistar e se manter no mercado de trabalho. Lembrando que esse programa é uma parceria com a mentora de capital humano, Érica Lotz. Érica, seja bem-vinda. Muito obrigada, Evandro. Olha só, estamos aqui para mais uma edição com um tema muito especial e com uma convidada muito querida que já é sua conhecida, que é a Joyce, que vem falar novamente para a gente aqui sobre a questão da imagem pessoal, imagem profissional e como ela pode te favorecer ou não favorecer muito não, né? No mercado de trabalho. Então, a ideia é trazer aqui orientações de uma super especialista para te apoiar naquele momento de tomada de decisão de que roupa eu vou, qual é a cor que pode me favorecer, qual a cor que eu escolhi. Essa cor, ela comunica o quê? Porque você sabia que existe uma linguagem das cores que ela é percebida e ela é decodificada pelo nosso cérebro e que ela comunica em frações de segundos, mensagens muito importantes. Então vamos lá. Se você não conhece a nossa super convidada especial, Evandro, eu te peço para fazer as honras da casa e apresentar aqui para os nossos queridos ouvintes e para você que nos acompanha pelo podcast, pelo YouTube, conhecer um pouquinho mais da Joyce. Bora lá? Vamos lá, então, Érica. Então, o tema de hoje, só para a gente é, iniciar, né? O tema de hoje é sobre como as cores podem influenciar na sua imagem pessoal. E aí vamos apresentar a Joyce Parisotto, que é especialista em imagem pessoal, formada pela Escola Superior de Estilo, com sede em Paris. É uma escola francesa de consultoria em imagem e sua dedicação é pela transformação pessoal que fez com que ela buscasse especializações em morfopsicologia, coaching, visagismo e análise em decoloração pessoal. Está relacionado ao tema que a gente vai discutir hoje, essa área. E, além disso, é graduada em administração de empresas com habilitação de marketing. E, então, dá as boas-vindas para a Joyce. Seja bem-vinda, Joyce. Obrigada, é uma alegria estar aqui com vocês hoje para falar sobre esse tema tão importante que é a imagem pessoal e entrar nesse assunto que é a psicologia das cores, que também é um tema muito importante e que a gente tem que pensar, né? Que cor que é positiva para o meu ambiente de trabalho, para a minha área de atuação, para eu fazer uma entrevista de emprego, né? Então, vamos entrar aí nesse assunto que é a psicologia das cores. Muito bem. Então, o que acontece, né? Muitas vezes a pessoa, ela tem uma entrevista, ou ela tem um momento especial na empresa, ou ela vai apresentar um projeto, e ela tende a imaginar, eu vou usar um preto, porque o preto, na verdade, não erra nunca. E nós temos que cuidar um pouquinho com certas generalizações. Ficou muito claro que a escolha de um figurino ideal tem muito a ver com a questão da adequação e da ocasião. Joyce, você poderia falar para nós essa relação? O que é a adequação e a ocasião e por que de repente é importante mantermos atentos para não cairmos em armadilhas de que a generalização pode resolver qualquer situação. Então, será que o preto vai me salvar sempre? Então, fala para gente sobre essa questão da adequação e da ocasião para que nós possamos fazer sempre a melhor escolha, que é aquela que favorece a comunicação da nossa intenção, do nosso objetivo, né? De uma maneira mais elegante, de uma maneira mais eficaz, inclusive. Legal. Muitas pessoas pensam assim, eu vou usar preto, né? Porque o preto é elegante. E vem de Coco Chanel já, do pretinho básico, aquele vestido tubinho, pretinho básico, em que ela dizia, né? Uma mulher vestida com um vestido preto não precisa de mais nada.
Mas não é bem assim. Por quê? Porque tudo vai depender de uma ocasião, da ocasião que você está indo e da adequação para essa ocasião. Então, nós falamos, né, no programa anterior sobre entrevista de trabalho e a cor mais negativa para você fazer uma entrevista de trabalho é o preto. E falamos também sobre o que o preto transmite, né? Por isso que é importante você pensar antes de se vestir, além de conhecer, claro, o que cada cor transmite, que nós vamos entrar nesse assunto hoje, é você pensar, onde estou indo, né? Que lugar é esse? É o meu trabalho? É uma entrevista? É uma festa? É um happy hour? Porque aí sim o preto vai fazer sentido em várias ocasiões, em várias situações. Muito bem. E aí também já, né, a questão, o que eu quero transmitir, né? E é exatamente por isso que nós trouxemos a Joyce aqui novamente para falar da linguagem das cores. O que é que as cores comunicam? Mas, Joyce, um passinho para trás antes de entrarmos na linguagem das cores. Quando se fala, né, em construir um código de uma imagem pessoal, existe um termo que se chama cartela de cores e que é colorimetria ou coloração pessoal. Você pode nos explicar o que é colorimetria e como ela como que ela é escolhida de uma pessoa para outra? Como é que você chega às cores, a essa cartela de cores ideais para uma determinada pessoa? Então, assim, a análise de coloração pessoal é uma etapa do processo de consultoria de imagem. E como que é feito? É feita com tecidos, na comparação de um tecido para o outro. Então, existem tecidos desenvolvidos especificamente para fazer essa análise de coloração pessoal. Então, eu preciso fazer a análise de cada pessoa para descobrir a cartela de cores que vai valorizar a beleza de cada pessoa, a beleza natural de cada um. Então, pode ser primavera, verão, outono ou inverno, ou mais 3 características em cada uma delas. Nós temos 12 cartelas de cores, né? Então, fazendo essa análise, eu consigo descobrir as cores que vão harmonizar com você, tanto de roupa quanto de cabelo e maquiagem. Algumas cores, elas fazem com que você tenha uma aparência mais saudável, que a tua pele fique com uma cor mais harmônica, e disfarce ali olheiras, linhas de expressão, e outras cores, pelo contrário, elas destacam tudo que a gente não gosta. Elas deixam com uma aparência de cansada, com uma aparência até um pouco de doente, assim, de pálida, às vezes destaca olheiras, manchinhas, tudo que a gente não gosta. Então, nessa análise, eu descubro isso. Quais cores valorizam e quais não valorizam. Joyce, você é muito cuidadosa, né, no nível pessoal, então é uma análise e você faz esse estudo, mas existe alguma informação que poderia ser generalizada? Por exemplo, né, vamos pensar um tom de pele mais moreno, do sol, né? O que tem alguma cor ali que já fica bem? Ou então vamos pensar para alguém, né, com o meu tom de quem tem o cabelo mais loiro, uma pele mais clara, o que é que pode ficar com uma cara saudável, uma carinha mais assim de abatidinho? Tem alguma informação que poderíamos generalizar por biotipos? Não teria assim, por como você comentou, por exemplo, mais morena ou mais loira, porque numa cartela de cores sempre vai ter um vermelho para chamar de seu, um amarelo para chamar de seu, um azul para chamar de seu, em todas as cartelas, porque nós olhamos o subtom de pele, se é um subtom quente ou frio, né? E você tem vermelho quente, você tem vermelho frio, então qual é o vermelho certo para você? É isso que nós vamos descobrir. O que existe hoje e que está presente em todas as cartelas de cores são as 12 cores universais que ficam bem para todas as pessoas. Por quê? Porque essas cores, elas têm um equilíbrio muito bom entre quente e frio, intenso e mate, e profundo e claro, ou seja, escuro e claro. Elas têm um equilíbrio muito bom, então elas harmonizam e ficam bem para a maior parte das pessoas. E quais cores são essas? Off-white, azul jeans, vermelho melancia, rosa goiaba, azul petróleo,
verde esmeralda. Deixa eu ver o que mais. Quantas cores já foram aqui? Poxa, eu nem contei aqui. Deixa Eu ver. fiquei pensando. Tem algumas cores como essa, então, que vocês podem, que todas as pessoas podem se apropriar, né? Acho que o azul marinho também é Azul uma marinho. cor. Uhum. E aí pode usar sem fazer análise de coloração, né? Sem entender a análise de coloração. As únicas cores que não estão presentes em algumas cartelas é o preto e o branco. Porque o preto é uma cor muito fria e o branco também é uma cor muito fria e clara. E às vezes não está presente numa cartela de cores quentes, né? E como que a pessoa vai saber, né? Será que eu tenho um subtom quente ou subtom frio? Uma característica muito legal é assim, porque quando você tem um subtom quente, você tem mais a presença de caroteno no seu subtom de pele. Quando você tem a pele fria, você tem mais presença de hemoglobina, que é uma pele mais avermelhadinha. E quando você tem a pele neutra, você tem um equilíbrio muito bom entre o quente e o frio. E como saber mais ou menos isso, né? Quando você vai na praia e se bronzeia, você fica mais dourada, aí você tem presença de mais caroteno na pele, então você tem a pele quente. Se você for na praia e ficar mais avermelhada, você tem mais presença de hemoglobina, ou seja, você tem a pele fria. E para as morenas, a morena ou ela fica mais dourada, que tem uma pele quente, ou ela fica mais acinzentada nesse bronze, e aí ela tem a pele fria também. Então, nós podemos encontrar peles quentes, pele totalmente frias e peles neutras, mas esse neutra sempre vai ser neutro quente ou neutro frio, né? Então, esse bronzeado aí na praia já te dá um indício de se a tua pele é quente ou fria. E aí você vai optar por cores quentes ou cores frias. Então, por exemplo, uma pessoa que tem a pele quente, ela vai optar pelo vermelho tomate, que é um vermelho quente. A pessoa que tem o subtom de pele frio vai optar pelo vermelho cereja, o marsala, que é um vermelho mais frio. Tudo que tem um pinguinho de azul, você esfria essa cor. Tudo que tem um pinguinho de amarelo, você esquenta essa cor. Então, tudo isso é feito um estudo para entender muito bem quais cores que mais valorizam o teu subtom de pele. Que interessante, né? Ela usa a palavra estudo, porque realmente é minucioso. E agora, muito bem, então vamos lá. Você explicou para a gente a colorimetria. Imagino que isso também impacte na maquiagem, impacte no tom de cabelo, que é um estudo realmente para verificar o que favorece. Agora, ok, investir em colorimetria. Isso assegura o meu posicionamento visual, ou pode ser que as cores que me favoreçam nesse estudo de cores não sejam as cores mais adequadas, porque olha que no início nós falamos de adequação e ocasião. Então, fala isso pra gente, a diferença, né? De repente você tem lá a tua paleta muito bem desenhada, e aí, em relação ao posicionamento visual? É diferente, né? Então, as cores que nós descobrimos na análise de coloração pessoal são as cores que valorizam a tua beleza. Quando colocadas próximas ao rosto, elas vão favorecer a tua beleza natural. As cores para um posicionamento visual são outras cores que não necessariamente a tua cartela de cores. E muitas pessoas confundem isso, né? Elas pensam assim, pronto, já descobri minha cartela de cores, são essas cores que eu vou usar. Mas será que essas cores elas vão ser positivas para o teu trabalho, para o teu ambiente de trabalho, para a tua profissão, para o que você quer transmitir? Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Por isso que é importante você compreender a psicologia das cores, né? O que cada cor transmite no seu visual. Bom, então é para já, né, Evandro? Olha só. Então é pra... E cada cor pode ter um significado, né? A gente pode... no programa anterior a gente falou sobre o azul, né? O quanto o azul eles tinha esse significado de trabalho. Né? Até a Joyce apresentou esse, né? Até se a gente puder retomar,
o significado do azul, acho que é bacana. É bacana. O azul marinho tem uma configuração, mas o azul mais claro tem outro significado. Exatamente, é verdade. Cada cor transmite uma mensagem. Então, grandes marcas, né, grandes empresas fazem esse estudo para descobrir a melhor cor para sua marca. Por exemplo, McDonald's, né? Não sei se pode citar nomes aqui de empresas. Pode? A Nike, né? Várias empresas. Mas também vemos muito a psicologia das cores nos filmes, no cinema, nas séries, nas novelas. Para quê? Para que esses personagens possam ser reforçados ali por conta daquela cor, né? Então, tudo que eu for falar aqui hoje sobre a psicologia das cores, vocês vão ver nos personagens de filmes e de séries. E o azul, como eu disse no programa passado, ele é uma cor muito positiva para o ambiente de trabalho, porque o azul, nós relacionamos o azul com o trabalho. O azul, ele transmite confiança, credibilidade, seriedade, transmite tudo ligado ao profissionalismo, ao trabalho mesmo. Inclusive a estampa xadrez também. A estampa xadrez também transmite esse tradicionalismo, esse conservadorismo, uma seriedade, remete também ao trabalho. Estampa com listra também, uma estampa clássica, né? Nem ia falar de estampa, mas estou falando de estampa também. A estampa listrada também transmite estabilidade, ordem, equilíbrio, né? Então, é muito legal. E o azul nós vemos muito na série Suits, que é aquela série também dos advogados, né? Que muitos colocam um costume, né? Um terno azul para trabalhar. Na série The Crown, da Rainha Elizabeth, que a Margaret Thatcher, que era a primeira-ministra, né, que era um personagem, na verdade ela existiu de verdade, né, ela era uma pessoa extremamente workaholic, assim, trabalhava demais, o trabalho era a vida dela. Então, nessa série, ela aparece sempre com vestido, um blazer, tudo azul, sabe, um azul royal, um azul bique ali no meio termo. Joyce, e o amarelo? O amarelo vem do sol, então o amarelo ele transmite alegria, energia, é muito positivo para as pessoas que trabalham com crianças. O amarelo também transmite comunicação, dinamismo, então o amarelo é excelente. Mas o amarelo tem uma parte negativa dele também, porque o excesso de amarelo ele transmite falsidade, que vem daquela questão do sorriso amarelo, que vem do inglês essa expressão, sabe? Então, é interessante usar amarelo até para aquele dia que você está meio desanimada, você quer trazer mais alegria para o seu dia, né? Acordou com o céu nublado, você coloca um amarelo, você já fica mais alegre. Mas é interessante mesclar aí com outras cores, como o branco, um begezinho, para não ficar tudo amarelo, que também tem essa mensagem negativa, porque as cores têm uma mensagem positiva e outra negativa. A única cor que tem somente mensagens positivas é o azul, que nós comentamos ali, e o azul também, nós podemos lembrar do azul pelo céu, pelo mar. Deus é tão perfeito, né, que ele fez o céu azul, então é ótimo de olhar para o céu azul, para o mar. Então, na pesquisa Psicologia das Cores, é uma cor que as pessoas mais gostam, é o azul, né? E o verde também não tem nada negativo relacionado. Mas tem várias cores que têm mensagens positivas e negativas relacionadas a elas. Que é importante olhar para o ponto e também ficar atento ao contraponto, né? Que talvez o cinza. O cinza faça parte desse tipo de cor que é bom atentarmos. Pode falar sobre o cinza? O cinza é uma cor que transmite maturidade e sabedoria. Por quê? Porque quando nós envelhecemos, nosso cabelo vai ficando branco, então ele vai ficando cinza, e nós relacionamos esse cinza
com essa maturidade do envelhecer, da inteligência, do saber, da sabedoria de quem é mais velho, sabe? Só que o cinza é meio sóbrio também. Então, naquele dia que está nublado, se você colocar o cinza, você vai ficar mais desanimado. Porque também tem uma pesquisa que em lugares, em países que não tem muita presença do sol, que é nublado, a tendência é ter pessoas com distúrbios ali psicológicos, mais depressão, mais índices de se matar, né? De tirar as pessoas ficam vida. mais tristinhas, esqueci de né? falar a palavra, né? Mas é de suicídio, né? Então, o cinza é uma cor muito interessante para ele equilibrar com cores vibrantes. Então, por exemplo, quando você colocar um amarelo, se você colocar o cinza, você quebra um pouco aquele vibrante do amarelo, ou do vermelho, ou do laranja, ou do rosa pink, né? Então, o cinza é muito bom para ele suavizar outras cores também. Olha que interessante. Vamos então para o vermelho. Olha esse. Vamos para o vermelho. Qual é a linguagem do vermelho? O vermelho? O vermelho transmite poder, autoridade e paixão pelo que você faz. Então, vai transmitir que você, no teu trabalho, por exemplo, que você tem paixão pelo seu trabalho. O vermelho é muito bom para inspirar outras mulheres também e para inspirar outras pessoas. Então, nós vemos o vermelho presente aí em vários personagens de filmes, como a Mulher Maravilha, né, que ela transmite esse poder, ela inspira mulheres, e também na política, né, muitas vezes vemos aí a presença do vermelho, mas o vermelho é muito positivo. O vermelho vem do sangue que corre nas nossas veias, então o vermelho transmite vida, vitalidade, e é uma cor extremamente enérgica, que traz energia para o seu dia. Então, se você for fazer uma palestra, você pode usar o vermelho, mas uma palestra de até 2 horas, porque se for uma palestra o dia todo, as pessoas vão até cansar de tanto olhar para o vermelho, porque realmente ele transmite muita energia, sabe? Então, uma palestra de até 2 horas é extremamente positivo, principalmente se essa palestra for direcionada para o público feminino. Que interessante. E o roxo? O roxo, muitas pessoas torcem o nariz para o roxo, né? E às vezes tem pessoas que me dizem assim, Joyce, eu relaciono o roxo com a morte. Por quê, né? Mas o roxo não é só isso, né? O roxo, na verdade, transmite luxo, sofisticação, riqueza. Por quê? Porque antigamente, na época dos reis, os reis lá, os nobres, eles tinham poder aquisitivo para comprar tecidos com cores. E geralmente quem usava o roxo eram os reis, né? O vermelho também. O vermelho era a cor dos reis, das rainhas e dos nobres. Enquanto os plebeus, né, as pessoas mais simples, não tinham condições de comprar tecidos com cores. E aí nós vamos chegar ali depois no marrom, tá? Então, o roxo transmite, sim, luxo, sofisticação, mas muitas pessoas relacionam com a morte. Por quê? Porque antigamente se usava nos caixões, não sei se você já chegou a ver, um revestimento, né, no caixão que era um veludo roxo. Então, muitas pessoas viam isso, né? E também em celebrações católicas, que eram celebrações em momentos, por exemplo, da morte de Cristo. Então, usavam roxo também nesses momentos. Então, algumas pessoas relacionam o roxo com a morte. E tem a ver? Tem, porque em alguns personagens de filmes utilizam o roxo para representar isso também, né? A gente não falou do preto, mas daqui a pouquinho vamos falar do preto, do roxo, né? Mas eu não sei se vocês assistiram aquela série Lucifer, né? Mas o ator, ele usa muito preto e às vezes com uma camisa roxa também, porque ele é o deus do inferno e o deus da morte, né? E agora chega do marrom, né? Aproveitar esse gancho, né? O marrom, não vamos esquecer do preto. Não, tá na lista aqui, ó. Preto é a cor que as mulheres mais optam, né? Muitas vezes, por ser muito prática, muito versátil, combinar com tudo. E por achar que emagrece, né? Isso. Bota um pretinho que emagrece.
Exatamente. Muitas mulheres acreditam nisso, mas vamos falar do marrom. marrom. Então, o marrom é uma cor que transmite sabedoria, maturidade, honestidade, conhecimento. Só que o marrom, ele é o contrário do luxo e da sofisticação. O marrom, ele transmite uma certa humildade, para não dizer pobreza mesmo, né? Então, o excesso do marrom transmite pobreza. Eu vou te dar um exemplo. Os freis franciscanos que fazem aquele voto de pobreza, então eles usam aquele vestido marrom, com aquela cordinha amarrada ali, com aquela sandália de couro marrom, né? Então, nós relacionamos o marrom também a esse universo mais humilde, mas com isso venha também a sabedoria, o conhecimento. E eu sempre recomendo o marrom, então, para assistentes sociais. Por quê? Porque muitas vezes elas vão fazer um trabalho social e elas não podem estar naquele momento toda sofisticada, transmitindo luxo, transmitindo riqueza, né? Elas têm que se conectar com o seu público ali, que é humilde. Então, o marrom é uma cor excelente para você fazer trabalho social, para assistentes sociais, porque se conecta com o outro. Muito bacana. Uhum. Vamos ao E preto? aí a gente pode falar um pouquinho, então. Do preto? Do preto. Uhum. Quem que gosta de preto aqui? Todo mundo gosta de Todo preto? mundo. Olha só, é verdade, todo mundo gosta de preto. Então, o preto é uma cor que transmite poder, autoridade, mas o preto também transmite distanciamento, ele distancia você do outro. Então, o preto não é uma cor positiva para você fazer amizades, para você vender algum produto. Então, vendedores não usem preto, não é positivo para uma entrevista de trabalho, né? E eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês do preto. Então, os juízes do Supremo que usam aquela toga preta, que eles transmitem poder, autoridade, distanciamento, policiais do BOPE, seguranças de shopping, que utilizam o preto, né? E também os vilões dos filmes e das séries, o Darth Vader, o próprio Lúcifer, que eu comentei aqui agora há pouco. Tem vários vilões que vocês podem ver, assim, ou alguns personagens de séries que quando eles vão ficando, assim, mais maléficos, a própria Malévola também, né, do filme, utilizam o preto por conta disso. Do distanciamento, Do distanciamento. Nossa, Joyce, olha que bacana, que bacana. Estamos indo, para variar, né, Evandro, para os nossos minutinhos finais, mas é muito interessante olhar para essa linguagem da cor e fazer uma escolha, porque certamente no seu guarda-roupa, à luz desse conhecimento, você vai poder fazer uma escolha mais adequada com a mensagem que você quer transmitir, não é? Alinhando a ocasião, estando mais adequado. E, Joyce, o que você poderia nos dizer aqui nesses nossos minutinhos finais? Eu diria que a imagem importa, que é muito importante você ter consciência e autoconhecimento, uma clareza da sua imagem pessoal, da sua autoimagem, e pensar se a sua imagem, se as cores que você está usando, se as roupas nas modelagens, elas estão favorecendo você, estão impulsionando você na sua carreira, te destacando profissionalmente, fazendo com que você esteja sendo ouvido, visto, ou se a tua imagem pessoal, ela está te sabotando, né? Porque isso pode muito acontecer. Então, o meu recadinho de hoje é: a imagem pessoal importa e preste muita atenção se a tua imagem pessoal está positiva ou negativa. E para a gente fechar, Joyce, só para a gente não esquecer, falar sobre a cor branca também. Ah, o branco. O que ele significa? Dúvidas aqui sobre o branco. Legal, legal. Não vamos deixar você embora antes do branco, não. Não, o branco é ótimo, né? O branco transmite, na verdade, que você, além de transmitir pureza, verdade, inteligência, o branco transmite que você é um especialista no assunto. Então, quando você quiser transmitir muito conhecimento, que é um especialista na sua área, que sabe do que está falando, que tem muito conhecimento, utilize branco. Por quê?
E eu vou dar um exemplo para vocês. Os cientistas, os professores, os médicos utilizam jaleco branco, né? Então, nós relacionamos a cor branca com esse especialista, além da transparência, da inteligência. Então, o branco é uma cor muito positiva, sim, para o ambiente profissional e para transmitir essa mensagem. Muito bem. Legal, Joyce. Então, te agradecer por apresentar, né, todas essas características, principalmente da colorimetria, ou que chamamos também de coloração pessoal, né, do qual você pesquisa e estuda na área, para a gente aprender um pouquinho mais desse simbolismo das cores, né, unir a adequação e também a ocasião, né, com os momentos que a gente tem que optar da melhor maneira pelas cores. Joyce, então, queria que você deixasse, então, as palavras finais, então, agora sim, né, agradecer a sua participação aqui. Legal, eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando esse conhecimento que muitas vezes as pessoas estão na correria do dia a dia e não param para pensar na sua imagem pessoal, né? Será que a minha imagem está contribuindo para o meu crescimento? Ou será que a minha imagem ela está me sabotando de alguma forma aí na minha carreira, na minha vida pessoal, até para fazer amizades, para se conectar com outras pessoas. Por isso que é importante dominar esse conhecimento, né? O conhecimento da linguagem não verbal também, que é muito importante. Nossa, super obrigada. Se você se interessou pelo tema, olha, acompanhem a Joyce nas redes sociais. Joyce, diz pra gente aqui o teu Instagram, que você publica vídeos, assim, extremamente generosos no conhecimento. Coloca aqui teu Instagram para nós. joyceparisotto.consultoria. Muito bem. E nós vamos ficando por aqui. Agradecemos você de ter estado conosco. Tem alguma dúvida, tem algum tema que você gostaria que fosse trazido aqui no Talento em Foco? Saiba que nós acolhemos esse tema com muito carinho. Um grande abraço e que você tenha uma semana muito inspiradora e muito iluminada. Até a próxima edição do programa Talento em Foco. Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento.